conversar agora com a psicóloga Marília Nascimento, gatilhos emocionais. Esse é o assunto de hoje no nosso Papo de Quinta. A gente já leu várias mensagens, vários relatos de você que nos acompanha. A gente já falou sobre sentimentos, sobre o que esses gatilhos despertam, né? E Marília, de que forma eles podem interferir? A gente já viu alguns relatos, mas de maneira geral, de que forma eles podem interferir na nossa saúde mental, mas na nossa vida como um todo? Explica também pra gente. Caso eles venham atrapalhar, né, a nossa vida de forma geral, quando a pessoa tem um contato com eles, né, caso, por exemplo, estou no meu trabalho e aí tenho um contato com esse gatilho e isso me impede de trabalhar, afeta o meu dia, eu não consigo levar a minha vida, a minha rotina, isso atrapalha a minha produtividade, atrapalha o meu relacionamento, atrapalha o meu rendimento. Enfim, a pessoa começa a perceber que a partir desse contato, a partir dessa reação emocional desencadeada por esses gatilhos, há algum prejuízo em sua vida. E principalmente um prejuízo em sua qualidade de vida. Então esse é o parâmetro que deve ser observado. Isso é muito relativo de pessoa para pessoa, não existe uma régua que você vai se basear. Por exemplo, né? Cada pessoa vai ter uma reação emocional, sim, muitas vezes diante do mesmo gatilho. Se for algo vivenciado pela família, por exemplo, sim, você vai ter uma reação, a sua irmã vai ter ou uma outra reação. Mas é importante identificar o desconforto. Se isso traz um prejuízo de forma geral, é importante não normalizar e entender que isso merece uma atenção. E se caso for, é importante buscar ajuda. Com certeza. Teve uma telespectadora aqui que pediu para não se identificar e ela falou sobre a situação de uma amiga que sente dificuldade em se relacionar com alguém porque se sente ameaçada pelo próprio sentimento e aí vai pensando, né, certamente em outras situações que ela já viveu no passado. E aí ela pergunta como é que eu posso ajudar. Eu achei interessante porque muitas vezes você consegue identificar até na outra pessoa, né, com um olhar afetuoso, você consegue identificar e você quer ajudar aquela pessoa. Existem maneiras para isso? Existem maneiras, mas é importante entender que a ajuda vai até certo ponto, né? Você pode ajudar acolhendo essa amiga, identificando alguns pontos que essa amiga pode não perceber, porque muitas vezes a gente vivencia a situação e a gente não é capaz de identificar algumas coisas que podem estar diante dos nossos próprios olhos. Mas é importante que essa amiga também entenda a importância dela buscar ajuda, dela entender que isso é algo que está prejudicando a vivência dos seus relacionamentos e que ela não pode se acostumar com isso e normalizar como algo que ela vai vivenciar para sempre. Então, o interesse de buscar ajuda é muito necessário para que essa situação seja revertida e para que as pessoas que entrem na vida dela não paguem esse preço, não arquem com essa consequência de situações que aconteceram no passado dela. Verdade. Mas é um relato aqui, inclusive um relato prático, para a gente entender ainda melhor esse assunto. A Irani disse que tem o gatilho emocional depois da Covid. Sim. Acredito que muita gente, né, Marília, diante aí do sentimento de perda, do medo de adoecer, de lidar com essa situação. E aí, nesse caso, trazendo essa questão prática, né? Então, o medo de adoecer, o medo de perder alguém, tudo isso vai despertando até traumas que ela mesma pode até desconhecer, né? Exatamente. As consequências da pandemia são muitas, tanto em relação ao medo da morte, ao medo de perder pessoas queridas, ao medo do adoecimento. Então, existem muitas questões que precisam ser trabalhadas, precisam também ser acolhidas e identificadas para que a gente não conviva com essas sequelas emocionais. As sequelas físicas estão sendo estudadas, mas a gente também precisa ter uma atenção com as sequelas emocionais que ficaram e não são poucas. Então a gente precisa ter um olhar especial para isso, para que a gente também não normalize um sofrimento que a gente não precisa conviver, que a gente precisa aprender a cuidar. Qualidade de vida é essencial, sem ela a gente sobrevive. Verdade. Né? Você falou aí sobre a importância de buscar ajuda, nesse caso aí, uma ajuda capacitada, profissional. Você, né, que vive esse contexto da terapia, por exemplo, o profissional, ele direciona
aquele paciente, dizer, ó, esse aqui é o seu gatilho, ou é uma forma de conduzir até que a pessoa sozinha descubra, identifique? Como é que isso acontece na prática, no contexto de terapia? No contexto de terapia, o profissional ele não oferece as respostas. Ele provoca reflexões para que o paciente ele consiga identificar no seu contexto quais são os seus gatilhos. Então, ele orienta o paciente nesse processo, até para não haver uma relação de dependência. Então, é uma questão de fazer com que haja um autoconhecimento que faça com que esse paciente ele encontre não só as respostas, mas com que ele faça as perguntas certas que levem a essa questão, para que ele identifique não só os gatilhos atuais, mas quais são as situações que podem ter gerado essas questões, quais são os traumas, quais são os bloqueios e outras questões também que precisam ser trabalhadas. Não necessariamente esses gatilhos vão sumir da vida da pessoa. Exatamente. Mas ela vai aprender a conduzir melhor até a própria vida e a lidar com esses gatilhos, né? Então, o psicólogo é um farol, caminha junto. Mas ele não pega na mão do paciente e diz, ó, esse é o caminho. Mas acolhe, orienta com toda a empatia para que esse seja um processo humanizado. Muito bem, vou deixar aí o Instagram de Marília. Ela está sempre compartilhando também, inclusive caixinhas de perguntas. Eu adoro acompanhar e outros assuntos também, até que ela volte para cá para visitar nossa casa mais uma vez e compartilhar o conhecimento dela com a gente. Tá aí, ó, Marília com Y, psicóloga. E aí você acessa, segue, até que ela volte para cá. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Dona. Sempre um prazer. Prazer é nosso. Até a próxima. Um cheiro. Beijo. Muito bom sempre. Ó,